ele teve. E isso, pra mim, tá muito ligado a um certo cancelamento do cancelamento, uma certa preguiça desse O cancelamento. pessoal fala, estão cancelando tanto ele que eu vou votar nele só de raiva, né? E às vezes as pessoas sentem que elas podiam ser canceladas. E o caso da Jojo Todinho falando que ofereceram pra ela 1,5 milhão, né? Pra fazer campanha. Acho que é real isso daí ou não? Você acha que foi mais marketing e tal? Não, eu acho que pode ser real, sim. Na política brasileira a gente vê coisas extremas, né? Então, não seria uma situação de caixa 2, né? Possivelmente na campanha. Eu Contratar vi. algum show dela, alguma coisa assim, né? Isso até. Isso não pode mais. Antigamente podia o famoso showmício, hoje não pode mais. Hoje pode se contratar influencers aí dentro do material, mas tem que ser declarado, tem todo um Sim. trâmite. Então, assim, a denúncia que ela fez é muito séria. Isso é um fato, assim. Nossa, seríssimo, E né? ela fez em ONU, ela pôs o dela e falou o que aconteceu. Então, eu acho É. que tem que ter investigação. Inclusive, alguns nomes da política já se movimentaram para solicitar à PGR, Procuradoria-Geral da República, para ir atrás das devidas informações sobre isso. O ex-deputado, atual embaixador do Partido Novo, Deltan Dallagnol, entrou com um pedido para que isso seja avaliado numa possível situação de investigação de Caixa 2. E aí, se isso for real, as investigações vão seguir, vai ter o devido processo ali. Se isso for real, é um absurdo, né? É uma denúncia muito séria e tem que ser tratada com a seriedade da denúncia. E eu acho a Jojo Todinho um bom caso para avaliar isso. Porque tinha muito parlamentar, até muita gente que colocava ela num pódio, assim, ó, preta, favelada, empoderada. E aí, de repente, ela fala: eu sou de direita. Nossa. Começou a ser atacada. Vendida. Mas você sabe que eu tenho uma situação de um amigo que a gente tinha um grupo junto ali de um podcast também, Política e Patuscada. E aí éramos vários hosts e ele é um homem preto. E aí, de repente, recebemos uma mensagem assim: não tem nenhum preto. Aí eu, gente, tenho, meu amigo aqui. Mandei. Aí a pessoa me respondeu assim: mas ele é de direita. Poxa. Preto de direita é branco. O que interessante essa divisão, né? Fazer o sistema de cota ser assim, você chega É. lá, você fala, você é preto de direita, você. Ah, não, mas preto de direita não vale pra vaga. Não existe isso é um surto psicótico. E a Jojo Todinho viveu esse processo de, a partir do momento em que ela se assume numa foto com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela é atacada e rechaçada e tratada como a escória do mundo. Nossa, o pessoal bateu muito nela, Bateu né? muito, bateu muito. E aí vem esse ponto. Você pode ser tudo, menos o que essa pessoa discorda às vezes. E assim, gente, seja de direita, seja de esquerda, mas respeite a opinião do outro. Democracia é discordância. Todo espaço onde não há discordância é uma ditadura, se for olhar. Na Coreia do Norte não tem discordância, né? Todo mundo que discordou não tá mais entre nós, né? A China não é um espaço de discordância. Não, Rússia não é. Os inimigos do Putin é onde acabam Eles acabam envenenados. envenenados ou caem de algum hotel. Ou um piano, né? Teve até Né? um caso esdrúxulo de um piano cair no cara. Então, assim, quando você olha pra Jojo Todinho, o que ela traz de reflexão pra nós é por que que as pessoas não poderiam ser isso, né? Por que que existe uma cobrança identitária no Brasil que se você está numa identidade, você tem que ter um posicionamento numa identidade. Então, se eu sou mulher e eu não sou favorável às cotas na política, tem algum problema comigo. Porque eu Não vale, deveria é. ser, a minha opinião não vale. Então, se ela é uma mulher preta de direita, ela. Não, agora é rechaçado. Marcas cancelando com ela, pessoas cancelando com ela, pessoas que ela dizia, assim, que eram próximas, amigos, alianças dela, que agora tratam ela como a escória do mundo, por conta de uma opinião política. E é uma mulher muito forte, é uma mulher muito empoderada mesmo, e é uma pessoa que, se vier uma candidata assim, que ela já Nossa, ela demonstrou pode ser bem interesse, forte, né? vai levar muito voto, ia dar briga aí. E não se calou, né? Mediante o cancelamento, Não, bateu de frente, né? uma marca cancelou com ela e de repente ela aparece com outro cancelado também, né? Que é o Que é o Luciano velho da Huck, van, da pô. Idavan. Aparece lá e é isso, e vida que segue. Mas olha que legal, né? Tem às vezes males que vêm para o bem, né? Então, assim, o Luciano Hang também foi muito cancelado, perdeu rede social, né? Pô, fizeram acontecer com o velho. E no final das contas também, você que é de lá já foi de Brasília, o pessoal falou que quando ele foi lá falar até naquele, como foi, né? É uma CPI que ele foi lá falar, o pessoal ficou batendo tudo nele, né? Mas no final das contas, quando desligou a câmera, todo mundo queria uma van na cidade da pessoa lá.
porque sabe que traz prosperidade, né? E ela acabou ganhando essa publicidade, né? Então você vê. Por um lado, foi até bom pra ela nesse ponto, né? Foi bom mesmo, ela cresceu em termos de repercussão na mídia, e eu acho que essa situação aí de 1.500.000 vai ainda repercutir, vai Nossa. ter a devida investigação, e vou além. A gente falou da eleição dos Estados Unidos, o que muito analista está colocando num ponto da eleição dos Estados Unidos? As pessoas estão cansadas do cancelamento. As pessoas, genuinamente, elas não se importam mais tanto quanto naquela época que nós tínhamos aí os canceladores gerais da República. Recentemente teve um embate entre o Bruno Galhaço e o Thiago Life. O Thiago Life, ele é comentarista de futebol e ele colocou ali que, na opinião técnica dele, o Vinícius Júnior não havia perdido por conta de racismo. Essa é a opinião dele. E aí ele foi racista. Eu dou uma opinião e aí logo sou racista. E aí ele usou esse termo, né? Cunhou esse termo de cancelador geral da República. E eu acho que as pessoas estão cansadas dos canceladores gerais da República. E nos Estados Unidos nós vimos muitos vídeos, muitas coisas em redes sociais, TikTok, Reels ali, de processos de cancelamento que pareciam ter likes, mas que na hora da materialização no voto, na história, não ia. Tanto, né? E se olha para nomes nos Estados Unidos como Ben Shapiro, que é um cara bem de direita, que participa de muitos podcasts, tem o seu próprio canal lá também, é um cara que tem as opiniões mais canceladas do mundo, e tá aí com a audiência, tá fidelizando muita gente. O Charles Kirk, que assim, ele faz congresso nos Estados Unidos hoje, que lota assim com, você já imaginou numa universidade, 6.000 pessoas para ver um debate? Meu. Isso é o que tá acontecendo. Um debate dele com o outro. Então assim, e é uma pessoa super cancelada. E nós vemos exemplos disso no Brasil. Parece que a cada dia que se cancela alguém, essa pessoa ganha mais força política. A Jojo Todinho ganhou força política. O Nicolas Ferreira já foi cancelado o quê? Umas 42 vezes? E me diga, aonde houve impacto negativo o suficiente e não de visibilidade? Nenhum. Aí vão falar, mas você é fã do Nicolas? Não é sobre ser fã, é sobre fato. Ele está em ascensão, ele foi na Bienal ali. Nossa, foi assim. E eu, lá em Brasília, eu não me esqueço. Eu tava uma vez no gabinete, o gabinete dele é no 7º andar, no final do corredor. E aí a gente passando pelos gabinetes, de repente tinha assim umas, sem brincadeira, Luan, umas 300 crianças. Criança, 12 a 13 anos. Tudo pra ver o Nicolas. Caramba. Aí você passava, brincava com ele, às vezes mostrava foto no celular, que era fundo de tela. O poder político disso, dessa geração mais nova, dessa dita geração aí Z, não parece estar necessariamente ligado ao que a gente viu numa geração passada, que é o poder do cancelamento, no sentido assim. Não tá colando mais, né? Não tá Todo colando mundo mais. quer cancelar por tudo, né? Qualquer coisa. Os dados estão mostrando que nos Estados Unidos, quem teve a maioria dos votos masculinos da geração Z, que em tese era uma geração mais, assim, no que se imaginava, talvez mais progressista, talvez menos, como eles dizem, reacionária, quem teve a maioria dos votos dos homens na geração Z foi o Donald Trump. E a diferença, para quando você olha para o recorte feminino, não é grande. Tem um leve favor ali para a Kamala Harris, mas muito pequeno. Quando você olha para o homem preto nos Estados Unidos, Donald Trump teve votações excelentes. Quando você olha para o voto latino, várias campanhas ali sobre a minoria latina, ele teve. E isso, para mim, tá muito ligado a um certo cancelamento do cancelamento, uma certa preguiça desse cancelamento. O pessoal fala, estão cancelando tanto ele que eu vou votar nele só de raiva, né? E às vezes as pessoas sentem que elas podiam ser canceladas. Existe alguma pessoa, você que tá nos escutando, nos vendo, você sobreviveria a se todo mundo lesse todas as suas conversas de WhatsApp? Você nunca fez nenhum comentário infeliz, uma brincadeira que pode ser descontextualizada? Porque existe um fluxo de pessoas que tá começando a se colocar no lugar e pensando, pô, eu também falaria isso. E quando vai pra isso, a pessoa desgosta de quem tá atacando. Então, assim, eu acho que existe um processo positivo de cancelar o cancelador, de acabar com esse negócio de cancelamento, que é insuportável mesmo. E que a população tá cada vez mais, assim, afastando disso. A Van ainda tem muito cliente. O Madeiro. Também o dono do Madeira, em certa época, foi cancelado. Muito bom, Madeira. Muito bom, Madeira. Manda ainda um tem muito. Manda um lanche, por favor. Eu sou fã do Madeira. Ainda tem muito cliente. Então, assim, tá tendo, em compensação, marcas que estão indo ao progressismo, como a Jaguar, né, que teve essa reabilitação. Pelo amor de Deus, a gente pode até falar disso daí, ó.
Depois você pode concluir. Não, quando ela faz isso pra ser menos, então pra entrar nessa lógica mais assim Progressista, woke, né? Nossa. progressista, ela perde o interesse, porque as pessoas estão vendo isso como uma demonstração de não autenticidade. E aí não vai do ponto assim, muito se fala sobre essa situação aí do pronome. Imagina que você é um brasileiro comum, você tá pegando transporte público aqui em São Paulo lotado, você tem conta pra pagar, você tem 6 mil problemas, você quer falar sobre emprego, e aí estão falando de pronome. É. Você tende a achar que quem tá falando disso não tá nem conectado à realidade. E até setores da esquerda veem isso. Mas existe uma militância identitarista tão grande do identitarismo que às vezes essas vozes são meio que sufocadas no sentido assim de repercussão. O Ciro Gomes, o nome da esquerda. O Ciro Gomes não dá valor para essas pautas, já foi muito cancelado por conta disso. E quando você olha para essa lógica antiga da esquerda, a esquerda falava do quê? A esquerda dos anos 80, 70, 60. Trabalho. Agora ela fala de pronome. É. E ninguém quer saber do pronome. Assim. Não cola, né, meu? Não vende, não tem habilidade muitas vezes de conversar com o eleitorado. Você vai ter assim 5%, 10% ali dos interessados nisso e o resto quer falar de emprego. E aí quem que falou de emprego na campanha dos Estados Unidos? Trump é direita. O Trump tem potencial de se consolidar como um dos maiores líderes trabalhistas. Mas não é de partido dos trabalhadores, é da ideia. Mas ele tem políticas e o discurso dele é voltado para renda, para manutenção do emprego nos Estados Unidos, para fortalecimento de emprego nos Estados Unidos, para baixar preços internos nos Estados Unidos. Então, o discurso dele é para o trabalhador. Não é aquele discurso só... Tem um discurso muito bonito de se fazer, né? Mas tem um discurso que é muito pragmático, que conversa com o problema que a pessoa tem e que isso acaba muitas vezes levando a votar. E na maioria das vezes, as razões pelas quais as pessoas estão sendo canceladas não dialogam com questões pragmáticas. E aí as pessoas se sentem o quê? Não é possível que tá falando disso. Nada a ver, né? Dá uma desvalorização muito grande. E se tudo é preconceito, nada é preconceito, né? Tem várias coisas que vai acontecendo no país que você fala, meu, esse cara tá desconexo com a realidade, meu. E eles gostam de ficar colocando minorias uma contra a outra, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.